A graça e paz, igreja. Amém. Vou puxar um pouquinho para cá aqui, ó. Esse buraco aqui eu já pensou querer batizar sem água. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, lá no comecinho, a gente vai ler a partir do verso 2. Antes disso, vamos orar. Aquele que encontrou, vamos colocar em pé já para nós irmos juntos, referência à palavra do Senhor. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Jesus, mais uma noite e pedimos para que o Senhor venha, Senhor Jesus, falar conosco mais uma vez, assim como o Senhor fala, Senhor Jesus, toda semana. Nós te damos agora, Jesus, total controle deste culto, Senhor Jesus, para que o Senhor possa fazer aquilo que for da Tua vontade, Jesus. Agora, Senhor, quem opera é o Senhor, quem fala é o Senhor, Jesus. Mude o que tem que ser mudado, toque naquilo que tem que ser tocado, Senhor Jesus. Que a palavra, Senhor Jesus, assim como falou comigo, possa falar com cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor Jesus, nessa noite. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver? Então tá lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Pode se sentar? Beleza, né? Começar a falar sobre a alegria de passar por diversas provações, né? Você pensa, vou lá na igreja para fugir um pouquinho, aí você chega aqui e ouve uma palavra dessa, já é para realmente porque Deus quer falar. O contexto dessa palavra, essa palavra que eu já carrego comigo, ela desde acho que fevereiro, março deste ano. E eu lembro que uma das últimas vezes que eu preguei, eu falei, irmãos, foi difícil pregar, ou montar uma palavra. Porque eu já tinha uma palavra que estava no meu coração, mas não era a hora dela ser pregada. Porque Deus tinha falado, mas eu precisava viver, digamos, essa mensagem aqui. E eu lembro que eu falei isso aqui em uma das últimas vezes, lá no comecinho do ano. Eu falei sobre isso, eu falei, mas vai chegar a hora que eu vou trazer essa mensagem. Se Deus quiser, depois da perseverança, depois de ter passado. E louvo a Deus por ter tido essa palavra, por Deus ter falado ela comigo no coração no momento em que eu precisei. E eu quero trazer a igreja, espero que, de alguma forma, não é uma palavra fácil, porque quando a gente já está falando de provação, nenhuma provação é fácil, não tem como a gente começar a falar algo sobre provação e falar que talvez seja aquela palavra que a gente, isso é isso. Não, às vezes vem palavras que é para realmente, para mostrar para a gente algo. E não quero me alongar muito. Eu peguei esse versículo e eu vou dividir ele em 3 partes. E a gente vai contextualizando ele, vai falar ele separadamente 3 pontos. Em 3 partes, só que a gente vai contextualizando ele com uma história da Bíblia, porque eu sempre gosto de embasar aquilo que eu estou falando na Bíblia, porque é a palavra de Deus. E eu sempre gosto de contextualizar com histórias da Bíblia, a gente dá os exemplos, e uma palavra que realmente, como eu falei, falou muito comigo, então tem muito o Felipe nessa história, e eu vou falar para vocês, mas eu vou trazendo em contrapartida com um grande homem da Bíblia aqui, e vamos lá. Comecei pelo primeiro motivo desse versículo, que é logo no início, fala assim, motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aqui eu acho que já é um ponto de dúvida. Eu falo que às vezes a palavra me provoca várias vezes algumas coisas que Deus fala comigo e eu fico, por que está escrito isso? Por que o Senhor fala isso? E aí se a gente vai ver a Bíblia, vai ler a mensagem, a gente vai ver que não é só Tiago que está falando isso, que a gente pode falar, será que Tiago estava num momento complicado, né? Por isso que falou isso? A gente vai ver lá em Romanos 5, 3 ou 5. Não só isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E aí eu comecei a meditar a respeito disso, e eu gosto muito quando uma palavra, ela, na minha cabeça, ela começa com um começo, tem um meio, e eu encontro um fim para ela. Já teve várias vezes que eu pedi para Deus, qual que é o fim disso? Me dê a palavra. E às vezes o fim é não tem fim, só persevere, só continue. Mas Deus sempre responde. E aí eu lembrei de uma história de um rapaz chamado Nick Vujicic. Não sei se vocês já conheceram ele. Pelo nome ninguém acha que vai conhecer, mas se eu falar dele, acho que talvez alguém tenha lembrado. É um homem que não tem 2 braços, que não tem 2 pernas. Alguém aqui já viu alguma coisa dele? Já viu as histórias dele? Ele não sabe, ele é escritor, ele é palestrante, um grande evangelista. Ele trabalha sempre mostrando que a felicidade, aquilo está além daquilo que a gente tem. Ele sem 2 pernas, sem 2 braços. Você vai ver o testemunho dele, ele pegou para fazer uma cruzada evangelística lá na Rússia. Segundo as contas dele, foram 400 mil pessoas que aceitaram a Jesus. Segundo as contas dele, fora aquilo que a gente não conta, aqueles que... Então, assim, eu fiquei pensando, isso sem os 2 braços, sem as pernas. Aí na minha cabeça eu pensei, imagina se ele tivesse... Aí eu falei, talvez se ele tivesse isso, não aconteceria isso. Porque ele entendeu qual que é o propósito. Ele entendeu que a alegria, a aprovação, a dificuldade dele é motivo de alegria. Tanto que ele tem um livro, acho que Uma Vida Sem Limites, algo assim. Porque justamente ele fala que a alegria dele não vai chegar quando as pernas e os braços deles chegarem para ele. A alegria já chegou. A alegria está no dia a dia, está na vida dele. E aí, a gente se falou esses dias na célula sobre o trocar o porquê do pra quê, né? Do porquê, o teu pastor falou que o porquê dá um ar de comiseração. Imagina se ele virasse para Deus todo dia e falasse, Deus, por que eu não tenho os 2 braços e as 2 pernas? Por quê? Por quê? Na verdade, ele falou, para que o Senhor quer que eu não tenha isso? É para evangelizar? É para chamar atenção? Uma pessoa está feliz, está otimista, sendo que não tem braços, não tem pernas? E ele mudou isso. E aí eu falei, agora eu vou trazer um homem na Bíblia que passou por diversas provações. E que todo mundo, eu já preguei sobre ele, eu gosto da história dele. Que é José. Eu vou contar a história, eu acredito que todo mundo conhece, eu não vou me ater aos versículos. Vou contar de uma forma mais rápida para a gente não conseguir otimizar aqui o nosso tempo. Mas José passou por provação. Concorda a igreja? Muitas. E muitas. Primeiro, ele já começa sendo vendido pelos próprios irmãos. Teve ciúmes, teve toda aquela questão que ele teve o sonho que os feixes se dobrariam, e ele chegou falando que os feixes dobrariam em volta dele, e gerou toda aquela crise ali na família dele ali, e os irmãos venderam. Primeiro, vamos falar só de provação que passou na vida dele. Segundo ponto, servidão na casa de Potifar. Ele chegou lá, começou a servir, fazendo tudo certinho. Qual que é o segundo ponto que acontece? Vem abençoado da mulher. Persegue ele. Ele com certeza não era um homem que não deveria se jogar fora, né? Porque se a mulher de Potifar for atrás dele, ele deve ser um... Acho que eu estava vendo até aqueles cortezinhos lá do Cláudio Duarte, ele estava falando. Ele não devia ser e nem ela. Ele até falava, porque o inimigo é astuto, ele não vai botar uma coisa feia na frente do cara. Ele até falava, será que José não às vezes até não queria, mas às vezes ele, não, tem meu propósito. É assim, às vezes na vida do homem, Deus vai colocando os empecilhos, mas ele manteve na posição. E como consequência, vai lá, preso, cadeia, prisão injusta. Aí está preso, aí a gente sabe o que acontece, ele tem o padeiro, o copeiro, ele fala de Jesus, desvenda os sonhos de Jesus, desvenda os sonhos deles, conta a história, lembra-te de mim. Morre, o copeiro sobe, passa-se 2 anos, ele nada de José. Para depois acontecer a bênção. Então a gente vê que passou por diversas provações, e como é diferente aqui nas nossas vidas. Se a gente for listar as nossas vidas e fosse contar aqui, se a gente fosse pegar a história de cada um aqui, vou contar. Quantas provações vocês iam contar aqui para nós?
Acho que todo mundo teria um mar de provações, um mar de história a falar. A minha vida é assim, começou tudo bem, aí deu ruim, aí melhorou, aí deu ruim, aí foi. Assim como a de todo mundo é assim. Todo mundo teve fases que foi dando ruim, se a gente for contar, teve esses pontos. Isso é um motivo de grande alegria, porque como fala o versículo, ele fala que a prova da sua fé vai produzir perseverança. E a perseverança é uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então vamos continuar para a primeira coisa. A gente já viu que tem muita gente que passa por problema, que não é só você, não é só eu. Passar por dificuldades e por provações é algo que todo mundo tem. Então aí já acaba um problema, das vezes a gente achar que é só conosco, né? Quantas vezes a gente passa por alguns problemas, acredito que, não sei se todo mundo já fez essa pergunta, Deus, por que comigo? Por que isso? Porque a gente vê que não, está todo mundo. E sempre que a gente achar que a gente está passando por um problema, a gente olha para o vizinho do lado, a gente vai ver que tem alguém passando por um problema maior, pior, e a gente vê que às vezes nosso problema, na verdade, é até pequeno quando a gente comparado, às vezes nosso problema é algo tão pouco, mas que nos dificulta, nos tira a paz. Segundo ponto, esse era o ponto que foi a mensagem que chegou para mim, que era sobre a prova da sua fé produz perseverança. E quando a gente começa a falar disso daqui, perseverar é algo que é muito difícil, irmãos. Eu acho que todos nós aqui, para perseverar, não sei se tem gente que a gente fala, esse cara é batalhador, mas perseverar em tudo na nossa vida é difícil. Eu não sei se alguém aqui é bom em perseverar, mas perseverar dá trabalho. Porque perseverar, você vai ter que fazer algo às vezes sem querer, sem vontade, sem ânimo, sem... Sabe? Só fazer porque você tem que perseverar. Assim como é um trabalho. Quantas vezes a gente vai trabalhar sem querer trabalhar? Mas a gente tem que perseverar. Porém, tem coisas que é mais fácil na nossa vida, que a gente depende daquilo. Agora, tem coisas na nossa vida que realmente a gente não depende. A gente, por exemplo, na igreja. Quantas vezes a gente tem altos e baixos? Hora está muito quente, hora está muito frio. Esquece um pouquinho. E eu fui trazer a ponto o que é perseverar. E perseverar, se você for ler nos versículos que eu leio, a gente talvez em algumas Bíblias vai estar paciência, pode ser como continuar, ficar, permanecer. Tudo isso é sinônimo de perseverança. Insistir, constância, tudo coisa que a gente não é bom, né? A gente já nasce sendo bom em não ser bom nessas coisas. O único sinônimo ou o principal sinônimo é não desistência. E isso é um ponto aqui que eu quero trazer junto com a história de José. E aí depois eu vou falar um pouquinho de algo que aconteceu. E José, após ser vendido como escravo, ele não desistiu. Mesmo ele perdendo às vezes a sua alegria. Porque imagina agora, vamos humanizar um pouquinho, porque a gente lê, imagina você ser vendido pelas pessoas que você considera a sua família. Quando a gente para entender o que está acontecendo, a gente vê que quão grande é isso, quão ruim deve ser isso na vida de alguém, você ser vendido. Mas ele foi vendido e permaneceu lá, como escravo, resiliente. Foi lá, trabalhando. Foi para a casa de Potifar. A gente já sabe o que aconteceu. E José não parou. Mesmo estando na prisão injustamente, ele estava lá, cumprindo aquilo que ele tinha. Irmão, quando você tem Deus, quando você carrega Jesus, Espírito Santo, é uma coisa que não tem como. Não tem como. Se você está nos lugares, independente se é um lugar bom ou ruim, você vai levar ele. Você vai falar para quem está lá em cima ou para quem está lá abaixo, mas você vai ter que falar. Quando você está no lugar e não promove nenhuma mudança, um lugar que eu falo, você está constantemente em algum local e nada muda, algo está muito errado. Quando as pessoas continuam com os mesmos hábitos, às vezes a gente não pode interferir na vida das pessoas. Mas a gente tem que trazer mudanças, as pessoas têm que se constrangerem de alguma forma com algo conosco. Até hoje eu brinco, porque a gente está em roda lá de discussão, e aí sabe como que é os irmãos discutindo, falando lá na empresa, lá, e solta aquele palavrão. Desculpa.
Mas por que você pede desculpa para mim? Eu não mando em você, eu não tenho que falar nada. Mas é porque sabem que quando tem uma autoridade, quando você está no nome de Jesus, constrange. E quando parar de constranger? É porque você está no meio e já virou festa. E isso daí é algo que a gente tem que levar, não é só nisso, é na nossa família. Os lugares mais difíceis da gente levar Jesus, às vezes parece que é onde a gente tem mais intimidade. Porque quando a gente é longe, eu não conheço você, então eu posso chegar com a minha Bíblia. Olhe para aquele seu amigo, para aquele seu colega, para aquele seu companheiro de dia a dia, que às vezes já tem aquela intimidade, que às vezes você não precisa ser aquela pessoa mais certinha, você já pode brincar mais. Ali, às vezes, é mais difícil de você levar na nossa família. Então, a gente tem que levar, assim como José levou, Jesus, o Espírito Santo, Deus, a palavra, aonde quer que nós estejamos. Tem que trazer mudança e tem que ter uma postura diferenciada. Aqui ele não perguntou se ele estava justo ou injustamente. Ele estava fazendo o que ele tem que fazer. Se eu estou como escravo, eu vou ser o melhor escravo. Se eu estou como preso, eu vou ser o melhor dos presos. Se eu tô... E assim é sucessivamente. Na nossa vida a gente tem que ser assim. E aí, beleza. Permaneceu na prisão, estando na prisão, ficou lá. Depois interpretou os sonhos, irmãos, 2 anos. Tem noção que é 2 anos alguém fala assim? Fala para mim lá em cima de alguém, 2 anos as pessoas, alguém esquecer de você, ele ficou. Acho que foi 2 anos que ele ficou para esperar até o copeiro voltar e se lembrar dele. Mas a vida a gente é assim, irmãos, a gente não sabe, a palavra não conta, não sei o que aconteceu nesses 2 anos. Eu creio que tudo tem um propósito. Tudo aquilo que Deus preparou tem um propósito. E a nossa fé, irmãos, não adianta. Ela tem que produzir perseverança. E aí chega um ponto que eu falo que foi aonde essa palavra me pegou. Era em torno de volta de fevereiro, março. Foi aonde eu principalmente, acho que eu senti o maior baque. Dos últimos, no maior baque não, porque eu já passei por umas coisinhas meio pesadas, mas senti mais um, que dessa vez parece que o inimigo, eu não sei se alguém já passou por isso, mas quando o inimigo se levanta de todas as áreas, de todas as formas, e tudo que você vai fazer parece que dá errado. Não sei se alguém já passou por isso. Alguém já passou por isso? Só eu já passou por algum momento que parece que tudo que você vai fazer, que você fala, não vou fazer mais nada. Porque se eu, sei lá, acender o fogo, explode a casa. Você fica com medo, você fica preocupado de fazer. Porque começa tudo não acontecer. E tudo coisas que você fala, meu Deus, mas por quê? E era março, fevereiro, por aí, a gente estava preocupado, né, amor? Vai casar, o casamento. E tinha algumas coisas para acontecer. Acho que eu nunca... Era até um testemunho que eu ia contar depois do casamento. E falei, no momento certo da gente pregar, ele vai complementar a mensagem. E ali, Jesus, eu estava meio... Ali eu senti... Foi uma das poucas vezes que eu acordava desanimado. Porque eu tinha um acordo no serviço e não foi cumprido. Eu acordava todo dia triste. A Emily, nem fala, né, amor? Estava também desanimada, triste. E aí junta um desanimado com outro desanimado, dá desanimado ao quadrado. Fica um desanimando o outro. E aí começou. E aí juntou as preocupações da vida. Tipo, eu vou casar, eu preciso de uma casa. E eu olhava e não encontrava. Isso depois até o pastor que... Ele nem sabe, mas eu já falei isso para ele. Ele falou, Fê, você não vai encontrar sua casa agora. Porque se tiver sua casa agora anunciando, alguém vai alugar. Então você tem que esperar a hora certa, porque na hora certa ela vai aparecer. Se aparecer ela agora, alguém aluga. Mas naquele momento eu não tinha essa conversa, eu estava preocupado. Porque você sabe que o homem, você sabe que você vai ser o mantenedor, aquele que provê. Você tem aquela preocupação que talvez às vezes, eu lembro até um momento em que eu sentei com a Emily, eu falei, mas por que você está tão pilhado? Eu falei, senta aqui que agora eu vou te contar tudo o que está acontecendo. É isso, nisso. Ela, meu Deus. Lembra, amor, quando um acordo não aconteceu do meu lado, na parte dela, eu fiz as contas, eu falei, rapaz, não dá para casar não, vai faltar.
E aí eu falei, amém. Eu falei, eu vou pedir um empréstimo, eu vou, sei lá, Deus vai prover. A gente até lá tem tanta coisa, né? Eu tinha uma esperança futura, mas ali eu estava cego, eu estava preocupado. E essa parte eu nem sabia, até foi a vez que ela perguntou, mas Felipe, por que você está tão preocupado? Já não está tudo certo? Eu falei, não está certo. Senta aqui e pega uma calculadora. Aí, coitada dela, ela ficou com uma tristeza depois, que ela não queria nem comer um McDonald's. Fala, não vamos comer não, deixa, corta tudo. Porque foi uma fase que juntou todas as preocupações. E se junta a preocupação? Quando o emprego não vai bem, o meu, o dela, as preocupações, tudo vai dando ruim, o relacionamento vai, é só preocupação. E aí entrou num ponto que eu olhei para Deus e eu falei, meu Deus, mas por que nada está acontecendo? Sendo que tinha coisas que eu já estava até acordado. E eu falei para Deus ali, falei, meu Deus, como que pode isso? Eu estou passando por isso. E aí teve um dia que, a Emily sabe, eu já falei, tem alguns momentos que quando eu estou mal assim, eu falo, meu Deus, eu preciso me fechar e ficar lá com Deus até... sei lá, é um momento que eu preciso ter com Ele e a gente fica e eu vou até a hora que Deus fala e rasga e eu choro, eu vou... Eu tive um desses momentos, eu falei, meu Deus, o Senhor precisa falar comigo, por que está acontecendo, por que estava indo... E eu fiquei. E aí Jesus trouxe essa palavra, de agora, lá atrás, e falou para mim, a sua fé tem que produzir perseverança, você vai ter que perseverar. E aí, irmãos, eu falei, mas como que se persevera sem vontade, sem ânimo, sem querer, preocupado? E ali foi uma das fases que não foi muito tempo, que, graças a Deus, pouco tempo depois as coisas foram se encaixando. Mas ali foi um ponto que foi difícil. E eu fiquei bem mal. E aí... qual que é a importância da gente ter isso daqui, ó? Uma palavra. Quantas pessoas pararam em algum momento, desistiram porque não tinha uma palavra. Isso daqui salva as nossas vidas. Quantas pessoas desistem de tudo porque falta uma palavra. E às vezes a palavra está lá. E eu só fui ter a palavra quando eu verdadeiramente fui buscar a palavra. Eu fui atrás da palavra. Então, às vezes, eu não sei nessa noite se a sua vida... você está passando por um momento de perseverança, de luta. Mas a gente tem que ter uma palavra, porque às vezes não é por nós. A gente está falando sobre propósito. Lá na cela, e a gente estava até falando, eu, o Carlão, a Jéssica, a Emily, falando que para mim conseguir algo, eu tenho que colocar Jesus, fazer tipo um propósito. E a gente falando nisso, porque... quando tem Ele, é diferente. A gente não é só nossas forças. E aí, irmãos, eu adotei aquilo para mim. Eu falei, Emily, a gente vai ter que perseverar. Eu não sei o que vai ser, como vai ser, mas a gente vai perseverar. E ali, irmãos, se você soubesse a alegria que é quando você busca Deus e Ele te responde, sabe, quando o seu coração está apertado, triste, e Ele te dá uma mensagem, e é o que eu falo, produz uma esperança que você fala, não, eu vou, aqui fala, lá em Romanos, alegre-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, e perseverem na oração. Não tem como a gente querer vencer as batalhas sozinhos. E eu vejo muita gente, assim como eu tentei e tento, vencer luta sozinho. Sem colocar Jesus no barco. A gente, não lembro quem foi que falou, não lembro. Falou, não sei se foi você, Celo, que foi, não é só colocar Jesus no barco, é dar o controle do barco, né? Tem muita gente que Jesus está no barco, mas eu estou dirigindo. E não é Ele estar no barco só, é dar o controle para Ele pilotar. É a gente entender que Deus tem que estar junto. E quando a gente fala sobre a palavra, aqui a gente fala que a fé produz perseveranças. Eu já preguei sobre fé, porque nesse meio tempo eu estava precisando de muita fé. E eu trago o versículo em Romanos, para a fé produzir, fala assim, a fé produz perseveranças, mas e quem não tem fé? Vai perseverar com o quê? Com o quê se a gente nem fé tem?
E como que vem fé? É aqui, a gente já falou diversas vezes, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, e é isso. Não tem como. É isso daí. Então, irmãos, quando a gente fala da palavra, se a gente olha lá, Pedro, um exemplo, fugindo um pouco daqui, ele pesca por ele a noite toda. E aí vem Jesus e fala, joga lá. E ele fala, vou lançar rede sobre o quê? Sobre a tua palavra. Então tem que ter palavra. E quando tem palavra, o que acontece? Vem os grandes peixes. Aí volta, pela segunda vez, Pedro é engraçado. Pela segunda vez, quando vai lá, Jesus morreu, ele foi lá, voltou a pescar, quando ele encontra de novo, o que ele fala de novo? Vai lá e joga, e eu vou, nessa vez ele não fala pela tua palavra, mas ele já sabia que tinha quem? Uma palavra. Então a importância da gente ter uma palavra, irmão, sobre as nossas vidas, da gente buscar uma palavra, da gente querer cada vez mais estar próximo de Cristo e buscar, é isso. E assim como foi nas nossas vidas, eu tinha a palavra. E aí chegou março, abril, maio, acho que foi um pouquinho antes, a empresa me chamou, falou, poxa, deixei você a desejar, né? Eu falei, foi. E aí, eu nunca tinha visto isso, falou, então, como a gente tinha um acordo lá para trás, todos esses meses que a gente não fez o acordo, a gente vai fazer retroativo, pode ser? Não vou nem falar que esse valor do retroativo era o valor que faltava para o casamento, tudo, porque vocês já sabem, quando Deus fé, às vezes a gente só precisa perseverar. Mas, irmão, se ali você para, você desiste, você sabe, as bênçãos às vezes estão tão perto de nós, está tão perto, só que a gente precisa continuar. O problema é que a gente para. Quantos irmãos nossos a gente conhece que pararam no meio do caminho, que desistiram porque o calo apertou, que cansaram, que largaram. E aí, tudo foi dando certo. Graças a Deus a gente conseguiu. A gente conseguiu o apartamento, que a gente mora do lado do trabalho da Emily, a 2 minutos do nosso, do lado da igreja, do jeito que a gente sempre quis. Você vê como às vezes a gente só precisa continuar, perseverar. E aí, a Emily foi o único ponto de que eu não entendi ali, fui ter um papo com Deus. Porque Ele falou para mim, você precisa que você persevere até o seu casamento. E Deus falou muito claro comigo, até você casar, tudo aquilo que você está ansioso, vou responder para ti. E isso foi eu e Deus. E aí acabou o casamento, e eu falei, agora falta a questão da Emily, que ela ainda não tinha assumido a turma. Eu lembro, isso foi muito lindo. E como que Deus faz essas coisas para produzir fé na gente? Que ela foi trabalhar e eu ajoelhei, que eu estava de férias. E eu falei, Jesus, o Senhor falou para mim que era até o dia. E hoje é o primeiro dia da volta dela. Tem que ser hoje. O Senhor prometeu. Não estou te cobrando. Eu só quero saber se foi o Senhor que falou comigo mesmo. E se for, tem que ser hoje. Porque a sua palavra foi isso. Foi isso que o Senhor falou comigo. E graças a Deus, nesse mesmo dia, ela chega e fala, virei professora. Aconteceu o que faltava. Então, irmãos, se a gente sabe, persevera, Deus tem uma resposta para tudo. Para tudo. Só que o que tem que continuar é nós. O problema é essa pecinha que está aqui. O problema é nós, que não muitas vezes desistimos, nos entregamos e largamos as bênçãos de Deus. E nas nossas vidas, irmãos, às vezes a nossa bênção está um passo de perseverança, um passo de fé. Então, nessa noite, eu falo, você tem que saber naquilo que você vai perseverar também. Não é perseverar naquilo que Deus não quer que você faça. Também é perseverança errada. Mas quem vai te responder isso não sou eu no que perseverar, mas é Jesus. Por isso que a gente sempre bate e fala, a gente tem que buscar, a gente tem que ler. Porque se você tiver a direção de que vai, irmão, vai. Mas está tudo dando ao contrário. Mas se Ele falou, vai. A gente tem que ir, não parar. Tem que continuar, tem que perseverar, tem que continuar. E aí, beleza. E para que acontece tudo isso? E ele fala, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma a vocês. E aí quando a gente fala de maturidade,
a gente vê José lá no final, quando os irmãos dele chegam. No começo ele fica meio assim, vocês são espião, vou prender vocês. Ele dá uma... Eu também. Ele foi bonzinho, prendeu 3 dias lá, prendeu pouco tempo, né? Depois teve aquele momento. E tem até o versículo lá em Gênesis que ele fala, José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas meus irmãos não puderam responder, tão atônicos que estavam diante dele. Então José disse a seus irmãos, cheguem mais perto. Quando eles assim o fizeram, disse-lhes, eu sou José, aquele irmão de vocês, a quem o venderam para o Egito. Mas agora não fiquem preocupados, nem se rescriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele entendeu, teve o seu momento de entender, processar tudo quando chegam os irmãos, no primeiro momento que ele vem. Mas isso daqui, irmãos, é maturidade. E aí, fechou a história de José, e eu precisava fechar a mensagem, entender. Eu precisava de uma mensagem e fiquei procurando. Essa foi a minha maior busca, entender. Mas para que isso? O que é essa maturidade? E aí, lá em Filipenses 3, do capítulo 13 ao 15, eu quero ler com vocês. Fala assim, irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas dessa forma. E se há algum aspecto vocês pensam diferente, Deus esclarecerá. Então, irmãos, passou a provação, acabou. O que eu faço? Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu continuo rumo ao alvo. Continua. Acabou. Porque senão, tem irmãos aqui, quem conhece, que até hoje eu tenho uma pessoa muito próxima, que eu acho que ela está em 1900 e algumas bolinhas ainda, presa nas tribulações que ela passou. E a maturidade que provoca é isso. É você entender, eu passei por isso, sofri, chorei, Deus abençoou, esqueço das coisas que ficaram para trás e continuo rumo ao alvo e rumo ao meu chamado, ao prêmio do chamado celestial. Qual que é esse prêmio? É isso, é estar com Ele na eternidade, a vida eterna. Então, irmãos, a gente não pode, na nossa vida cristã, às vezes, não deixar com que, tem muitas pessoas com que tem a tribulação e para na tribulação. Fica atribulado, larga e fica na tribulação e deixa isso daí. Tem alguns que passam, mas a tribulação vem comigo, eu vou levar isso para sempre, esse peso, as tribulações. Hoje eu conto como um testemunho, mas não algo que me dói mais. O que tinha que doer já passou, a angústia já passou, a tristeza já passou. Hoje em dia o que sobra é isso daqui, ó. E sabendo que daqui a pouco vem outra, talvez pior, mais difícil. E aí o que a gente vai fazer? Mesma coisa. Perseverar, prosseguindo rumo ao alvo, vou passar pela provação, tendo fé, vou perseverar, perseverando eu passo, depois que eu passei, as coisas ficam para trás e eu continuo o meu chamado. Irmãos, parece uma receita fácil de fazer. Olhando assim é o segredo, talvez eu diria receita de bolo do crente para a salvação. Para a gente ter uma vida saudável. É fácil, né, Cacá? É uma receitinha, só que fazer o bolo é difícil, né? Esse bolo aqui dá trabalho. Porque olhando assim é muito fácil, mas eu quero ver a gente falar isso e viver isso no meio da tribulação, no meio do desespero. Mas é por isso que a palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então hoje vocês escutaram. Talvez vocês não vão ter que aplicar essa palavra hoje. Mas talvez amanhã o dia mal chega. Talvez você que já está na tribulação, já vai ter que entender que você tem que perseverar um pouquinho mais. Se não tem força para perseverar, é porque você está sem fé. Porque como foi falado aqui, a fé produz perseverança. Então, e você já aprendeu que a fé vem pelo ouvir. Se você está sem fé, é busca. Então, tudo, irmãos, que a gente for ver, isso daqui ficou muito claro, essa palavra. E eu carrego ela desde esse momento que Deus falou comigo. E toda vez que eu dou uma esmorecida, eu sempre
bate aqui na porta e fala: tá com fé? Tá abastecido? Então persevera. Então continua. Então nessa noite, irmãos, eu não sei como está a sua vida. Quem aqui às vezes já desistiu, já não está mais perseverando, já está fraco. Mas se foi Deus que chamou, se foi Deus que falou para você continuar, não tem jeito, irmãos, a gente tem que continuar. Muitas vezes, muitas coisas eu quis desistir. E toda vez, é impressionante, toda vez que eu quis desistir de algo que foi Deus que chamou, toda vez o próprio Jesus falou, o próprio Deus falou comigo e mostrou quantas vezes eu e a Emily em diversas situações falando: não, disso a gente vai desistir, vai parar. E sempre quando a gente tenta desistir de algo que Deus fala, persevera, Ele vem e fala: não, não é. Eu vou usar a palavra, eu vou usar fulano, eu vou usar ciclano, eu vou usar cada um. Mas quando Deus quer, Ele fala conosco. Então, irmãos, é importante, de verdade, a gente continuar a nossa busca, sabendo que o nosso prêmio, como o pastor foi falado aqui na abertura, está fraco, está cansado, mas nosso prêmio não é aqui. Não é aqui. O prêmio que a gente tem que buscar é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se for o alvo da nossa vida, tem que ser esse. Uma pena que, como a gente já falou, o nosso alvo às vezes está distorcido. O nosso alvo está em outras coisas. E quando a gente está buscando outras coisas, às vezes a gente até atinge o nosso alvo. Por que o nosso alvo é só no fim? É para a gente nunca parar de correr. Se nosso alvo, se Deus falasse, o seu alvo é quando você fizesse isso, a gente chegaria, alcançaria e acabaria. E qual que seria o sentido? Por isso que o nosso alvo está só no nosso fim. É para a gente levar uma vida perseguindo algo. E esse algo é a vida eterna. É algo que não tem nada que possa ser maior do que isso. Não tenha nenhum prêmio, nada. Então, que nessa noite a gente reflita sobre isso. Eu não sei como é que está a vida de cada um de vocês, mas que a gente não pare. Tem aquele louvor que fala: não pare. Então, nessa noite, não pare. Mas não pare naquilo que o Senhor falou para você não parar. Não insista naquilo que Deus não está mandando você insistir. Às vezes eu estava falando, recalcular rota. Você está teimando e ele está recalcular rota. Então, quem vai dar resposta no que você deve insistir hoje? A lição de casa da mensagem é essa. É você, busque essa semana. Pergunte para Deus se você está passando por algo. Jesus, no que eu devo perseverar? No que, às vezes, eu estou deixando passar? No que eu devo continuar? Final de ano, início de um novo ano, começam todas aquelas metas, aqueles planos, aquelas dietas, academia. Quem aqui já não está planejando, né? Mas a gente sabe como que foi 2023, 2022, vários planos que a gente não cumpre, mas que a gente pergunte para Deus nesse final de ano: Deus, o que o Senhor quer que eu persevere? O que o Senhor quer que eu continue nesse próximo ano? O que o Senhor quer que eu continue neste restinho de ano, que o ano não acabou ainda tem ano? O que o Senhor quer que eu continue? Me direcione. Como eu falei, não quero que o Senhor venha por barco, mas eu estou te dando o controle do barco da minha vida. Fale com Deus essa semana, busque Ele, que eu tenho certeza, irmãos, certeza, que a resposta vai vir, o direcionamento vai vir. E aí é só fé e perseverança, e continuar. E antes disso eu quero orar. Eu vou pedir para todos nós, acho que temos algo que a gente precisa perseverar. Vamos colocar em pé, e que agora que nós podemos curvar nossas cabeças, e que neste momento agora, cada um aqui lembre daquilo que precise perseverar, aquilo que está difícil, ou as provações que estão nas nossas vidas, que está difícil lutar, que está difícil continuar, e que agora a gente peça para o Senhor. Se você não sabe o que é, fala: Jesus, fala comigo agora, fale ao longo dessa semana, me mostre qual é o seu direcionamento para a minha vida, e que nós vamos orar juntos e que você realmente abra a sua boca e levante um clamor. Porque eu sei que a gente ora em pensamento, mas que você fale com Deus agora neste momento, e que você abra a sua boca pedindo para Deus força, fé, para que nós continuemos perseverando mesmo em meio às tribulações. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos agora,